Extraído do texto, a doutrina dos fariseus. Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 5. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens. Algo que muito impressiona nos 4 evangelhos é a doutrina dos líderes da religião a que nosso Senhor Jesus pertencia, ou seja, o judaísmo. Pela informação que temos, os líderes principais eram os fariseus Anás e o seu genro Caifás. O Senhor Jesus, Filho de Deus, precisava cumprir toda a lei que essa religião ensinava. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus no capítulo 5, versículo 17 a 18, não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Essa não era uma missão fácil, cumprir toda a lei e ainda enfrentar os líderes religiosos que somente à vista dos homens guardavam e ensinavam esta lei. Estudando os evangelhos, vemos que desde o seu nascimento, o Senhor Jesus ele cumpria integralmente a lei. Primeiramente, sendo apresentado no templo, ainda bebezinho, como diz em Lucas no capítulo 2, versículos 22 e 23. E cumprindo-se os dias da purificação dela, ou seja, Maria, a mãe do Senhor Jesus, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Por que Jesus precisava cumprir toda a lei? A resposta nos é dada em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, para que, como filho do homem ou representante dos homens, o Senhor Jesus fosse um cordeiro imaculado, ele não poderia ter pecado algum. Em nada poderia quebrar a lei de Deus. Era necessário que ele cumprisse toda a lei, a fim de que, como diz em Hebreus 7, no versículos 22 a 26, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, ou seja, ele deu garantia. Por isso permanece eternamente. Tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente, ou seja, completamente, os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Assim, concluímos que, para ser mediador de uma nova aliança em seu sangue, para ser nosso eterno sumo sacerdote, o Senhor Jesus precisava cumprir toda a lei. Não poderia cometer nenhum erro ou pecado. Sabemos que o Senhor Jesus fez tudo com tamanha perfeição, que quando interrogado pelos fariseus, ele disse:
quem de vós me convence de pecado? João capítulo 8, versículo 46, a lei. Era aquilo que o Senhor Jesus chamou de cadeira de Moisés. O Senhor disse algo muito especial. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. O Senhor Jesus não fez uma crítica à lei e nem à religião a que ele mesmo pertencia. Não. Já que, enquanto homem, ele era um judeu da descendência de Davi, porém, ele faz uma advertência acerca dessa cadeira. Ele diz que nela estão assentados alguns tipos. Ele fala algo muito espetacular, algo tremendo e profundo acerca dessas pessoas. Ele diz: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. É uma questão de foco. Isto é algo muito perscrutador, muito terrível. O Senhor Jesus descortina os corações daqueles líderes religiosos. Eles estavam à frente do povo de Deus. Eles eram os líderes. Eles possuíam preeminência e destaque. Eles conduziam a adoração a Deus. Eles promoviam os cultos. Eles cuidavam do dinheiro arrecadado no templo. Eles cuidavam da obra de Deus aos olhos do povo, mas não aos olhos de Deus. A sentença do Senhor Jesus é lancinante, é decisiva. O Senhor afirma: fazem as obras a fim de serem vistos pelos homens. Parece que esses líderes desejavam a aprovação dos homens. Eles estavam preocupados com a opinião pública, os elogios dos homens. Para muitos, não há qualquer mal em se esperar a aprovação dos homens naquilo que se faz para Deus. Mas o Senhor Jesus parece intensamente contrário a essa opinião popular quando ele diz: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Lucas capítulo 6, versículo 26. De uma forma muito incrível, a palavra de Deus deixa claro e inconteste que o povo sempre aplaudirá e elogiará os falsos profetas. De alguma forma, Elias, dentro da caverna, reclamava com Deus, dizendo: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. 1 Reis 19, versículo 10. Sabemos que Deus não aceitou os argumentos de Elias, e respondeu que ele mesmo havia reservado um remanescente fiel no meio do povo. 7.000 que não se dobraram frente aos ídolos. Mas quero aqui frisar que Elias estava sendo procurado vivo ou morto pelos líderes de Israel. Eles seguiam um rei ímpio. O povo havia pedido um rei no tempo de Saul. Agora seguiam outro rei igualmente mau, que da mesma forma que os fariseus, assumira a liderança espiritual e política do povo, desviando-os do seu Deus. É muito óbvio que, à vista da massa popular, os elogios ficassem com Acabe, que era esse rei ímpio de Israel, e as críticas e as perseguições fossem o saldo de Elias, sempre tão impopular em sua época. Mas aqui há outro ponto que gostaria de salientar. Quanto a Acabe, sabemos que ele era completamente diferente dos fariseus no aspecto do ensino de doutrinas, porque Acabe liderava com falso ensino, enquanto os fariseus, eles não recebem reprovação do Senhor Jesus quanto àquilo que ensinavam. Vejamos duas frases do Senhor: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mateus capítulo 23, versículo 3. Agora, em Mateus, no capítulo 5, versículo 20, o Senhor Jesus também diz: porque vos digo que,
se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Neste capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus explica e esclarece acerca do princípio fundamental da lei, que os fariseus e escribas ensinavam. Ou seja, o Senhor Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22. E aí o Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo. Naquele período em que não havia muitas pessoas com capacidade para leitura, a lei era ensinada de forma verbal. Por isso o Senhor diz: ouviste o que foi dito? As pessoas ouviam a leitura da lei nas sinagogas e praças. Logo em seguida, o Senhor Jesus afirma: eu, porém, vos digo. O Senhor Jesus demonstra o lado espiritual da lei, que ia muito além de regras de condutas. Ele mostra que o que realmente importa é a essência do ensino que transmite o caráter de Deus e devem regular nossos pensamentos e motivações. Por isso ele afirma: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Ou seja, o Senhor Jesus estabelece que o problema não é meramente o que eu faço, e sim o que eu penso. Não é meramente o que eu expresso, e sim o que eu sou. E, portanto, a minha salvação não está primariamente em minhas obras exteriores, mas na obra interior de Deus em mim, e na extensão da transformação gerada pela nova vida de Cristo em mim. Porque é muito provável que um homem controle seus impulsos pecaminosos externos, por medo da punição dos homens. Mas quem poderá conter o que vai dentro do coração? Desta forma, o Senhor Jesus estabelece o fim da cadeira de Moisés, o fim ou a finalidade da lei e da doutrina dos fariseus, ou seja, ela deve ser o externo daquilo que Deus fez no interno. Portanto, como disse o Senhor, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mateus capítulo 23, versículo 26. Quero concluir com as palavras do Senhor Jesus: ai de vós, fariseus e escribas hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas essas coisas e não omitir aquelas. Mateus capítulo 23, versículo 23. O que estava errado? O ensino dos fariseus ou a sua prática? Sua doutrina ou a sua conduta? Creio que o texto é claro em si mesmo. Podemos afirmar sem qualquer receio que um professor universitário, ele pode ensinar acerca da energia nuclear sem jamais ter presenciado uma explosão atômica. Mas na vida cristã não é assim. Pelo contrário, todo ensino cristão só é real na vida daqueles que praticam o que ensinam. O Senhor Jesus reprovou os fariseus não pelo conteúdo de sua doutrina, mas pela essência de sua aplicação pessoal. E desejo aqui, caro irmão, dizer que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e desafiou os fariseus a encontrar qualquer erro de conduta em sua vida, tendo como parâmetro de medida a própria lei, que os fariseus ensinavam, mas não viviam. Desta forma, desejo desafiá-lo, não a condenar a doutrina, mas, como fez o Senhor Jesus, nosso Mestre, cumpri-la cabalmente. Pois, como disse o Senhor, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que nenhum de nós, irmãos, naquele grande dia, venha encontrar fechados os portais eternos. Que Deus muito os abençoe. Amém.